Super Bowl. Só que é o seguinte, a CBF, informação, que não é informação primeiro, foi a ESPN? ESPN, não, né? Não foi. Foi o Jaci Carvalho ontem. Que deu a informação, hoje a ESPN trouxe. Hoje a ESPN trouxe E aí também. você foi lá, aliás, tá, eu tô vendo... Eu tô escutando um áudio aqui de um agente me contando uma situação jogando da América. Carlo Ancelotti. Aliás, ontem fui perguntado sobre Carlo Ancelotti, Guardiola ou Scaloni. Qual seria o técnico do ano? Pra mim, adivinha quem eu falei? Ancelotti. Ancelotti, claro. Tá. Claro que eu falei Ancelotti, porque é o seguinte, a Argentina foi campeã mundial com todos os méritos, mas, sinceramente, né, meio que quase que no sufoco ali e tal. E o trabalho dele, se alguém disser que é excepcional na seleção, honestamente não é. O Guardiola é um cara que é meio que concura assim e tal. Mas o Ancelotti faz um trabalho, cara, que o time dele tá nas cabeças e tal. E muita gente, inclusive, adora aposentar os caras quando os caras passam dos 60. Você tá ligado? E ele é bom demais, Seria maravilhoso se acontecesse. Mas vai acontecer, Tiagão? Boa tarde. Ô, HG, difícil que aconteça nesse momento, porque o Ancelotti não vai deixar o Real Madrid sem conversar com o presidente Florentino Pérez. Estava conversando hoje com uma fonte ligada à CBF e, de fato, é o nome que a CBF quer contratar. O grande problema vai ser difícil tirá-lo hoje do Real Madrid, porque ele tem contrato até julho de 2024 e tem uma multa rescisória bem salgada. A CBF não vai pagar essa multa, o Ancelotti não vai pagar essa multa. Para que ele saia, então, o Real Madrid tem que abrir mão de receber esse valor e liberar o Ancelotti para fechar com a seleção brasileira. É claro, a seleção segue interessada, a CBF segue interessada na contratação do treinador, só que tem muita dificuldade em relação à multa rescisória dele. E aí não existe hoje um sim ainda do Ancelotti. Existe um me espere até o final da temporada. E aí a CBF vai tentar novamente essa contratação do Ancelotti ao fim da temporada europeia. Bom, só que tem uma informação aqui de que a CBF vai divulgar uma nota negando que tem algum acerto com o Ancelotti. O que você pensa disso, Valuzeiro? E é um bom nome para você, Valu? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde para você, boa tarde para os amigos. Eu acho um ótimo nome. E, obviamente, a CBF, assim como fazem os clubes de futebol, não vão confirmar especulação, mesmo que esteja fechado com o Carlo Ancelotti. O Carlo Ancelotti, o currículo dele fala por si só. Eu estou muito na torcida para que o ambiente nesse cargo de técnico da seleção brasileira mude. E acho que o Carlos seria uma ótima... Eu colocaria um técnico tampão até poder colocar o Carlo Ancelotti, por exemplo, o Ramon Menezes, não sei, um outro técnico, mas eu esperaria o tempo que fosse necessário para que ele assumisse a seleção brasileira. Alex Oliveira, que temos de informação? Você que é um homem ligado diretamente às veias da CBF. Não, agora eu não sou mais, viu? Tem que falar isso também, confessar aqui, porque eu não minto pro nosso público. Pro nosso público, não, sim. Ok? Em casa, sim, né? Ah, quem tá aí, ó, sempre maravilhoso, a loja do mito. Eu gosto muito do César Sampaio, sabe? Que é muito gente boa mesmo e agora ele tá meio por fora, mais por fora do que... não vou falar. E aí, então, eu tô sem fontes. O que eu posso fazer é torcer muito para que o Ancelotti aceite essa proposta. Acho muito difícil, porque, para começar, financeiramente, a distância é daqui na lua do que ele ganha no Real Madrid com o que ele vai ganhar na seleção. E também, assim, a CBF, ela melhorou um pouco, viu, do que era há um tempo atrás. Mas ainda não é vista como a principal confederação de nada, né? Então, acho que o cara se aliar à CBF e um treinador desse tamanho, não sei se é negócio para ele. Mas eu vou torcer demais para que o Ancelotti aceite. Para mim, está entre os 3 principais treinadores do mundo, junto com o Guardiola, que você citou, e com o Jürgen Klopp. Tô com você. Olha, você acha uma boa? Você acha que vai virar? Porque tem gente dizendo que pode. E a informação de que a CBF vai divulgar uma nota, cara, negando que não tem acerto nenhum. Eu acredito em quem? Então, mas essa nota da CBF, ela pode ser aquela nota só para apagar o fogo, para deixar tudo como está, com as negociações. Para não criar quizuma com o Real Madrid, essas paradas todas? Também, internamente, não vai criar para essas quizuma com o Real questões, Madrid. exatamente. Eu também acho que não. Para não criar nenhum tipo de atrito. E como o Valu falou, no momento desse, você tendo a possibilidade de contratar um treinador a esse nível, eu esperaria o tempo que fosse. Que para preparar uma seleção para a Copa do Mundo, que é em 2026 ainda, ele chegando aqui em 2024, ele teria todo o tempo
de 2 anos, esse período todo, para pegar e colocar a melhor seleção brasileira possível e bem preparada nas mãos de um cara como o Ancelotti. E sejamos sinceros, né? Que a CBF não venha com esse papo de porque o valor é muito... Se a CBF... A única coisa que a CBF hoje liga, na verdade, é a seleção brasileira. Então, se ela não enfiar a mão no bolso para fazer um projeto realmente que vale a pena para a seleção, aí pode fechar as portas, né? Porque pro futebol brasileiro ela já não liga faz muito Mas tempo. sabe o que eu Você fico tem pensando informação lá de sobre cá? salário? Quando acontece Não. esse lance do Ancelotti, por exemplo, eu quero até trocar essa ideia com vocês aqui, eu vi o Felipe também. Cara, me parece um lance assim, temos que buscar alguém de grife, mas qual a garantia, já que não há treinos, que não há preparo e tal, de que, quer dizer que se o Brasil vai para a próxima Copa e ganha, acertamos, trouxemos o treinador real, o ideal, o cara que veio, o grande transformador, entrou para a história, primeiro gringo, campeão mundial com a seleção brasileira, etc. Mas se se perde, aí todo mundo vai cair na cabeça dos caras. Por que fizeram isso? Isso era garantia de quê? Como é que você pensa? O que você pensa disso, Felipe? Então, tem duas formas de ter a visão ampla sobre esse negócio, né? Primeiro, porque o Ancelotti, ele trabalha com muitos brasileiros no Real, trabalhou, por exemplo, com o Richarlison no Everton, então ele já tem esse hábito, Kaká, aquela turma antiga lá no Milan, então ele tem o hábito de trabalhar com jogadores brasileiros, ele entende a forma desses caras pensar. Isso é uma coisa, assim, que não dá pra você nem questionar. O problema que eu vejo é essa questão de treinamento, porque resultado vai ser questão de treinamento. Você não consegue conquistar igual o Tite. O Tite teve teve duas Copas para preparar o time e uma eliminatórias muito fraca, né? Sim. O Brasil ganha e a Argentina ganha com facilidade. Então, como que você vai trazer um técnico de fora e dar para ele essa oportunidade para treinar o time? Porque não é comandar. Comandar a gente sabe que ele tem esse histórico inteiro. Mas e o treino, que é o que o Everton muito questionou inteligentemente? Como é que você vai treinar? Como é que você vai dar a chance dele preparar? Outra coisa, a base vai trabalhar igual o profissional? Então, mas as preparações em seleções, elas são muito por esses prazos mesmo. É o prazo antes de uma Eurocopa, é o prazo antes de uma Copa América, é o prazo antes de uma Copa, é o pequeno prazo antes dos O amistosos. Guardiola já não gosta disso, né? Eu falo muito pelo seguinte, se você der só 2024 para frente, quais competições? Então eu acho que tem que ser o quanto antes. Ele vai ter uma Copa América, se ganhar a Copa América, uma Copa das Confederações e a Copa do Mundo. Eu vejo a Argentina hoje campeã mundial e imagino se ela tivesse perdido o título, iam falar, pô, mas pegou um auxiliar, meteu para dirigir uma seleção tão tradicional e tal. Aí agora que a Argentina foi campeã, muita gente acha que não tem tanta importância, mas muita gente mesmo, de você buscar grife, que aqui você resolveria o problema e tal. E eu, sinceramente, cara, eu tô que nem a Glória Pires, irmão. Eu não tenho opinião formada sobre o assunto. Então, mas esse ponto que o Felipe levantou, ele se torna muito importante. Um cara que conhece os jogadores brasileiros, já trabalhou muitas vezes, trabalha com alguns. Eu acho que esse trato e esse respeito que tem os jogadores, que a grande maioria da seleção brasileira está na Europa. E ele é disciplinador. E ele é disciplinador, ele tem essa questão. Então, o respeito que ele passa para esses atletas e que estão lá na Europa, que é a base da seleção brasileira, eu acho que isso faz uma grande diferença. Veja bem, eu sou favorável, tá? Sou favorável. Eu acabei de falar, para meu técnico E ele do tem ano. sorte, né? E eu acho que, de fato, como a Ale disse aqui, para mim está entre os 3 maiores O do HG, mundo. ele tem pra mim uma forma de jogar que eu não gosto, mas ele tem experiência o suficiente para montar boas equipes. Ele é o atual campeão da Champions League. Então, eu apostaria nele, independentemente de não ser a forma como eu gosto. Por exemplo, o Mourinho é um cara extremamente experiente, um cara vitorioso no futebol europeu. Eu apostaria nele, mas não é um treinador que tem o jeito que eu gosto de ver jogar. Os times do Mourinho não jogam da forma que eu admiro. Mas ele é um cara vencedor. Como é que eu não posso apostar num cara vencedor ou pior, não achar que um cara vencedor pode dar certo com uma seleção como a brasileira? Eu acho que, por exemplo, o Brasil teve um bom treinador até a Copa de 2022. O Tite cometeu erros, como outros cometeram. Mas fez um grande trabalho. Fez um bom Fez, trabalho. É um treinador que foi multicampeão no futebol brasileiro. É o maior vencedor do futebol brasileiro atualmente. É um cara campeão do mundo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Ele ganhou tudo. Tudo que ele podia ganhar no futebol brasileiro, ele ganhou. Então, o Brasil tinha um bom treinador, mas eu acho que ele dá um salto
para um cara que está até acima do Tite. Não, Mas Então bem tem acima. concorrência Sim, local, exato. né? Mas Tem não, concorrência não, local. não tem. acima do Está Tite. bem acima do Mas Tite. muito. Eu concordo com você que o Tite é um bom treinador, mas discordo com relação ao trabalho. O trabalho dele foi ruim. Não, Ah, não foi acho que ruim porque foi ele ruim, perdeu a Não, Copa. não, Os números dele Ele desmentem teve a sua tese. só vou explicar a minha tese. São 6 anos dirigindo a seleção brasileira, uma coisa que é muito difícil de acontecer. E em 2 Copas do Mundo, ele saiu precocemente por times piores do que o dele. Então, que para eu mim, não sei se é a Bélgica decisivo. não, a Bélgica não é pior que o Brasil, não. O Brasil era pior que a Bélgica? Eu acho que sim. Aí é louco. No Não, momento, pior não sim. sei, mas acho que tá no mesmo nível. Eu acho que é pau a pau. Também acho que Tudo bem. o Brasil de pau a pau. 18 era Qualquer mesmo nível resultado era da normal. Bélgica. Não, Qualquer resultado Essa era aceitável. Copa agora, Essa é uma tudo tese de bem. vocês. Para mim, o Brasil era superior e assim, agora vocês estão falando isso. Na época que iam se enfrentar Brasil e Bélgica, Ah, não, Ale. todo mundo falava que o Brasil era Não, favorito. todo isso mundo é não, muita detalhe. gente. Essa de Sem agora eu acho que é. Casemiro, o Brasil era pior do que a Bélgica. Com o Casemiro, eu acho que igualava. A gente não tinha o Casemiro porque ele tomou o cartão amarelo contra o México e não jogou contra a Bélgica. E o Fernandinho entrou no lugar e não matou a jogada. E aí aconteceu o lance do gol contra. O Brasil tudo de mais. 22, ele é muito melhor do que a seleção croata. Sim. Mas muito melhor Mas do que a muito, croata. sim. E até melhor do que a seleção belga de 2018. Se tivesse pudesse fazer esse confronto, essa volta no tempo, esse Brasil de 22, pra mim, ele era muito melhor que o Brasil de 18, que a Bélgica de 18. você. Aí E sim. acima da Croácia, sim. Não, não. Também, aliás, Não, a eu Croácia acho- foi juvenil. Eu acho que Isso o é Brasil, melhor- inclusive, melhor é a que a melhor seleção Bélgica, dessa não. Copa de Sim, 22. Thiago, eu acho que é pau a Ele pau era a melhor também. seleção pra mim. Eu falei isso várias vezes aqui, não é só porque eu torci pra Cara, eu seleção acho brasileira. loucura, sinceramente, eu falo assim, eu acho loucura achar que a Bélgica é igual o Brasil Eu acho que era pau a pau naquele penúltima momento, A gente é. tava mal, Ale. Naquele momento Você é. não acha que tava mal, não? Não, eu acho que se você for... Então, individualmente, pra mim, não há comparação. E coletivamente, se a gente tava mal, a culpa é do comandante. Não, a gente tava mal, as peças não viviam os melhores momentos. não, Talvez eu só acho- o Neymar. eu acho que Tanto Coutinho é aquele no melhor segundo jogador do tempo, Brasil na o Brasil esmagou. Foi o melhor Mas no primeiro momento. tempo a Bélgica esmagou o Brasil. É, porque tomou um totó porque o Tite não entendeu o É jogo. lógico. É evidente. Não, tem essa eu culpa não do estou Tite, não. discutindo o fato de você. Agora, se você pegar os números do Tite na seleção, mas- desde a chegada. Cara, mas aqui ele não ganhou as Venezuela, Copas. Peru, essas coisas. Cara, os mas, caras ele, lá fora mas não também, eles interessa. joga com A Itália não Azerbaijão. classifica, Você vai joga pegar- com a Macedônia. É, cara, A Itália você não vai pega- pra Copa, você tem pega- 3 Copas e não joga contra a As Macedônia. eliminatórias da Europa, ela Itália- tem cada draga em campo, meu irmão, Itália de que lado. sinceramente. Aí alguém vai dizer, mas aí que você pega o Brasil, dá sufoco, como o Al Hilal Bom, pegou se eu um time achar que o brasileiro, o time trabalho do brasileiro Tite foi sofre bom, e tal. então se o Ancelotti chegar nas quartas de final e perder por uma Croácia ou por uma Bélgica, vai ser um trabalho bom. Não necessariamente. Você HG. tem que ver a caminhada daqui até lá A também. CBF já soltou a nota, estou acessando aqui, sobre a situação do Ancelotti. Então tá, só que tem um detalhe. Eu acho que o Galvão Bueno, um dia desses, gravou um vídeo e citou o Ancelotti, não citou? O Galvão não gravaria aquele vídeo de graça. Eu acho que alguém soprou pro Galvão e o Galvão foi lá e fez o vídeo e tal. Então essa nota da CBF para mim, daqui a pouco o Thiago vai destacar, daqui a pouco tem informação também, confirmação de contratação no Atlético, já, Thiago Fernandes